Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e nós estamos aqui com mais uma dica para o UFPI, uma dica muito legal, tá? É para você ficar atento, porque esse assunto, na verdade, é um assunto muito comum em provas de concurso, nela também. Então, e é simples se você souber o básico, tá? A dica hoje é de tipologia textual. Vamos dar uma olhada? O que é tipologia textual? Tipologia textual é o modo como o texto é escrito, então ele pode ser escrito de forma descritiva, ele pode ser escrito de forma narrativa, de forma dissertativa, é modo como é escrito, tá? Nessa questão aqui ele diz o seguinte, ó, dentre os trechos a seguir, presentes no texto, o único que não possui características predominantemente descritivas é... Bom, se ele quer a predominância descritiva, né, todos vão ter predominância descritiva, menos um, né? A descrição é baseada em quê? Características, estaticidade. O que é estaticidade? Verbo de ligação e muita caracterização, tá? Yara, quando ele deixa de ser descritivo? Ele deixa de ser descritivo se ele usar, por exemplo, o verbo de ação no passado. Aí ele está começando a contar a história. Aí ele deixa de ser predominantemente descritivo e passa a ser narrativo. Se ele, por exemplo, começar a afirmar, é necessário investir em educação, deve-se investir em educação, esse tom do verbo já é um tom da dissertação. Então, entendam, enquanto a descrição ela é mais dos adjetivos, tá? A narração é do verbo de ação no passado. E a dissertação é dos verbos de afirmação posicionando-se. De um modo geral, a descrição não é muito verbal, ela é mais nominal, porque ela é mais dos adjetivos. Mas a narração e a dissertação, em torno do verbo, a gente consegue descobrir a tipologia textual. Tudo bem? Então vamos ficar de olho nos verbos, tá? Olha só, na letra A eu tenho isso. Diante do Museu Nacional em chamas, de costas para o palácio, de frente para onde deveria estar o povo, Dom Pedro II em estátua. Aqui, olha só, o que eu tenho? Eu tenho imagem. Na verdade, a descrição, ela é como se fosse uma paisagem, né? Ela é estática, ela é visual, ela mostra. Inclusive, uma das características da descrição é esse aspecto visual. Eu consigo visualizar as coisas. Olha o que eu tenho. Diante do Museu Nacional em chamas. Então, diante, eu estou vendo, ó, diante. De costas para o palácio. Ele não está dizendo onde está a estátua, ó. De frente, ó, ele está diante do museu, está de costas para o palácio, está de frente para onde deveria estar o povo. O quê? Dom Pedro II em estátua. Neste contexto, ele mostra, ó, essa palavra mostra é da descrição. Ele mostra onde está a estátua. Onde está a estátua. Eu não tenho verbo de ação, nem tenho opinião. Então, eu tenho mera descrição. Ele quer saber onde não há a descrição, né? Então, não é na letra A. A letra A está descrevendo, mostrando onde está a estátua. B. Um bombeiro esguichando água com uma mangueira um pouco maior do que a que eu tenho na minha casa. Bom, eu tenho assim, ó. Eu tenho também a imagem de um bombeiro esguichando água, a mangueira maior. Então, olha só, eu não tenho nem verbo de ação no passado, indicando alguma coisa que aconteceu, nem verbos afirmando que é importante, é o bombeiro, tá? Não tenho, eu tenho um fato, ó. Esguichando é uma coisa que está acontecendo simultaneamente. O que ele está fazendo? Eu vou mostrar a imagem de um bombeiro esguichando água. E a mangueira, ela é maior do que a que eu tenho na minha casa. Eu já tenho aqui uma característica, ó. Isso aqui é um adjetivo, isso aqui é uma característica. Então, a predominância é descritiva. Não tenho verbo de ação no passado para eu dizer que é uma predominância narrativa. Não tenho aqui uma afirmação verbal para eu dizer que é uma opinião e é dissertação. Então, nem letra A, nem letra B de bola. Vamos dar uma olhada na letra C. Dom Pedro II está no centro, circunspecto, um homem feito de pedra, um imperador. Aqui está bem mais clara a descrição, porque eu tenho aqui verbos, não é, que são de estaticidade, não é,
indicando lugar, né? Indicando algo estático, parado. Então, assim, ó, Dom Pedro está no centro. O que é que ele faz? Ele mostra onde ele está. Ó. Mostra, diz onde ele está, né? E aqui, ó, circunspecto é um adjetivo, tá? E aí, se eu tenho um adjetivo, eu tenho uma caracterização, tá? Então, esse aqui é bem descritivo mesmo. Estático, né? Mostrando onde está, com característica, tá? Descritivo. Ele quer o que não é descritivo. Diante da parte esquerda do museu, indígenas de diferentes etnias observam as chamas como se mais uma vez fossem eles que estivessem queimando. Bom, de novo, diante da parte esquerda do museu é onde? Lugar. Indígenas de diferentes etnias observam as chamas. Esse verbo está no presente, indicando, mostrando o que eles estão fazendo, né? Eu não tenho um verbo de ação no passado. E eu tenho a característica dos indígenas, ó. Eles são de diferentes etnias, é uma característica. Observam as chamas como se mais uma vez fossem eles que estivessem queimando, tá? É o estado em que eles se encontrariam, tá? Então aqui o que eu tenho? Eu tenho imagem. No máximo, eu poderia marcar um verbo de ação. Se eu não tivesse mais nenhum outro, eu marcaria esse. Só que esse verbo de ação não está no passado, o que é uma característica do texto narrativo. E os verbos de visão são verbos da descrição. Avista-se, toda vez, olha só, se eu tenho isso aqui, ó, observam, esse verbo aqui é ou não é um verbo que indica o sentido da visão? Pois é. Quando eu tenho ativado o sentido da visão, eu tenho um aspecto descritivo. Vê-se no alto do morro o museu queimando. Na verdade, eu estou descrevendo aquilo que se vê. Quando ele diz que eles observam as chamas, ele está mostrando aquilo que eles estão vendo, aquilo que eles estão observando. Então, os verbos dos sentidos, né? Ver, avistar, observar, indicam uma característica descritiva. Bom, então até agora, né? Até agora nada. Aí aqui na letra E eu tenho isso, ó. Quando soube, verbo de ação no passado. Eu dividi, sujeito de uma ação no passado, um táxi com um jornalista britânico e uma atriz brasileira com uma câmera na mão. Olha bem, eu tenho características aqui. Ninguém está dizendo que não há características. O jornalista, ele é britânico e a atriz, ela é brasileira. Tá. Mas eu tenho aqui verbo de ação no passado, eu tenho noção temporal. Então, olha só, quando eu tenho noção de tempo, tá? Eu tenho noção de tempo. Então, eu tenho tempo, que é um aspecto do texto narrativo, mas só isso não indica que é narração. Soube, aí eu tenho, ó, verbo de ação no passado. Verbo de ação no passado. Verbo de ação no passado. Que o museu queimava também é um verbo de ação no passado, mas ó, é a questão do sujeito praticando uma ação, ó. Eu soube, eu dividi, é sequência cronológica, ó. Eu, personagem, ó, é o sujeito aqui, dividi, mais um verbo de ação no passado. Um táxi com um jornalista britânico e uma atriz brasileira. Então, nesse fragmento aqui, eu tenho noção de tempo quando o museu queimava. Eu tenho personagem, quem? Eu, um jornalista e uma atriz, né? O que eu fiz? Eu soube, e depois eu dividi. Existe uma sequência cronológica. Essa sequência cronológica, ela ocorre com verbos no pretérito perfeito, que são verbos de ação no passado. Logo, todos os fragmentos possuem características predominantemente descritivas, menos a letra E. A letra E é predominantemente narrativa. A letra E é predominantemente narrativa. Ó. Predominantemente narrativa. Então, pelo amor da vaca preta. O foco aqui não era você procurar as descritivas, porque todas tinham aspectos descritivos. O foco era você procurar aquele que se diferenciava dos demais. Todos aqui, de uma forma ou de outra, têm características, né? Mas só esse tem verbo de ação no passado, o que demonstra que ele sai da mera descrição e ele entra na sequência de fatos. Ele começa a contar, ok?
Então, quando você tiver uma questão de tipologia textual, vai para o verbo. Vai para o verbo. E fica ligado nessa questão do tipo de texto narrativo. Verbo de ação no passado. Ok? Espero que vocês tenham gostado das dicas. E lembra, ó, na semana da prova nós teremos o curso online com a revisão da semana final, né? A revisão na semana final está só R$40. Muito legal, a gente vai colocar umas questões lá da banca para que você saiba como ela trabalha e para que você faça uma excelente prova, né? E a gente já disse que a gente vai estar no evento presencial na véspera da prova, no sábado, dia 17, tá? A gente dá com a promoção. A promoção é, se você fizer a revisão online, tá? Você pega um códigozinho e você compra ali a revisão presencial por R$40. Se não, tá 50, tá de boa, né? Para garantir já a sua vaga. Nós estaremos lá, eu, Silvio Caminha, o professor Tom, que é o professor Cleverton, o Petrônio, nós estaremos lá já garantindo a sua aprovação com as questões da prova, tá? Venha lá, a gente quer dar um abraço em você, a gente quer repassar as questões. Te espero lá, ok? E aí, ó, fica atento para mais dicas e venha abraçar-nos lá, ok?